nós temos que tomar uma decisão. O pai fala para a criança assim: filho, não bote o dedo na tomada. E a criança, basta uma decisão: colocar ou não o dedo na tomada. E a nossa vida é um conjunto de decisões que nós tomamos todo dia. Tá bom, só mais um pouquinho aqui para mim. Nós, desde a hora que acordamos, vamos tomando decisões. E todo dia nós tomamos centenas de pequenas decisões que podem ou não, na verdade todas, alteram o nosso dia, alteram as nossas vidas. Todas as escolhas que fazemos, sejam elas grandes ou pequenas, vão afetar todos os aspectos das nossas vidas. Dependendo da decisão que nós tomarmos, ou que nós tomamos, vamos assumir a responsabilidade por aquela decisão. Se você faz uma coisa errada, né, qual é a nossa natureza? Que nós terceirizemos a responsabilidade dos nossos atos, das nossas decisões. Quando tomamos uma decisão errada, ou vamos aprender a dar desculpas sobre aquela decisão errada, ou vamos encontrar um bode expiatório para o resultado daquela decisão. Dificilmente a nossa decisão cai sobre os nossos próprios ombros. Se você é minimamente chefe na sua empresa, você já joga para o próximo. Para quem está logo abaixo, já viu? Eu queria usar como exemplo aqui a cárie dentária. Que exemplo esquisito, né? A cárie dentária. Quando você acorda, pelo menos quando eu acordava, quando meu pai perguntava duas coisas: já leu a Bíblia? E a segunda: já escovou os dentes? Você sabe o que é a cárie que você tem ou não, né? Às vezes tem gente aqui que nunca teve cárie, nunca teve um problema no dente. Seria bom, né? Mas a cárie é resultado de mínimas decisões que você toma. Você pode ter decidido escovar o dente muito rápido um dia. No outro você decidiu não escovar. E ali a bactéria vai dar uma desgastadinha, aí você limpa, ela sai, aí daqui a pouco você deixa de novo, vem outra ali, vai dando uma desgastadinha no seu dente, ao longo de um dia, 2, 3, 4, aí um dia você escova, eu chego lá, a moça, a dentista falou: mas teu dente está bem escovado, por que tu deu mole aí? Tu passou o fio dental? Quantas vezes eu esqueço do fio dental? Nós sabemos o que tem que ser feito. O dentista ensina. Escova assim, não escova muito forte. Ela até mandou escovar com a mão esquerda, porque eu estava arrebentando a minha gengiva. Né? A gente escova, né, com muita ignorância. Aquelas pequenas decisões que nós vamos tomando, daqui a pouco elas vão gerar ou um dente muito limpo, muito bonito, muito saudável, ou elas vão gerar uma dor que a gente não consegue nem... Né? Quem já sentiu uma dor de dente forte sabe que já não dá para você fazer mais nada. A vida acaba enquanto você não conserta aquele dente, enquanto você não resolve aquela dor. E tem poucos analgésicos que resolvem realmente a dor. Pode aliviar, mas a dor fica ali, aquela coisinha te incomodando. E com o tempo nós temos um dente afetado. E vai ser culpa de quem? Do dentista. Vou trocar de dentista. Esse dentista é muito ruim, cara. Não vai nele, não. Cara, meu dente deu cárie, é mole.
culpa é do dentista. Ou a culpa é da tua mãe. A minha mãe fica, ai, será que fui eu que não mandava? A minha mãe tem essas coisas. Sempre a culpa vai ser de alguém. Por que teu dente está... Ah, mas eu escovo. Escova nada. Um dia você tomou a decisão de não escovar, é suficiente. No outro também. Começou bem. Daqui a pouco você está amolecendo. Vou ficar aqui 2 horas, estou com pressa. Estou na correria. Estou cansadão. Vou escovar dente nada. Estou cheio de sono. Vou dormir. Quero bater na cama, comer, bater na cama e dormir. E assim, ou semelhante a isso, é a nossa vida com Deus. Ou é a nossa vida diária. Isso eu falei de uma decisão que a gente toma. A única vez que eu entrei no hospital para fazer alguma coisa mais séria foi por conta de um cálculo renal, né, de uma pedrinha, mínima que seja, que ficou preso lá no ureter. Aquela pedra se formou quando? Eu perguntei ao médico, doutor, mas eu bebo água pra caramba. E realmente, eu acho que depois que eu comecei a dar aula, por causa da minha garganta, eu bebo muita água. Aquilo ali pode ter se formado há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos. Eu fiquei pensando assim, será que na época que eu soltava pipa, quando eu ficava na rua da minha avó, a minha avó vinha trazer água, eu nem pegava água, era tanta vontade de soltar pipa. Quando que se formou? Qual foi a decisão que eu tomei? Nós na Bíblia temos o exemplo de Ruth. Abra lá em Ruth. É lá no Antigo Testamento. Mais para o início do que para o final. Ruth. É pequenininho o livro. Antes de 1 Samuel. Ruth, no capítulo 1, nós vemos uma decisão de uma mulher que, toda vez que minha mãe fala de Ruth, eu gosto demais. Quando eu ouço falar de Ruth, é muito bom. Diz assim a palavra de Deus em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Olha só o que diz. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Vemos aqui uma decisão, queridos. Uma mulher decidida a seguir uma outra mulher que não tinha onde cair morta, o que comer, não tinha bens, não tinha nada. Você seguiria uma mulher dessa? Marido morreu, era uma viúva. Noemi era o nome dessa mulher. Uma das noras falou, vou meter o pé, vou pular fora. Seguir o conselho que ela mesma está me dando. Mas Ruth, estranhamente, tomou a decisão mais difícil. E essa decisão mais difícil pode ter se tornado a melhor decisão da vida dela. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia, vai um pouquinho para frente, 1 Samuel, no capítulo 7. 1 Samuel 7. Avança aí um pouquinho. A palavra de Deus diz assim, 7, versículo 3. Deixa eu te falar dessa história aí, antes da gente ler. Presta bastante atenção aqui. Eu acho que alguém parou aqui na frente da igreja, eu acho que é isso, né, pastor? Se alguém parou aqui na frente, pode ser, não sei como é que está a rua ali, se você quiser tirar o carro, né, porque às vezes sobe um pouquinho o nível da água aqui na frente. Mas 1 Samuel, o capítulo 7, o povo de Israel vem passando por uma situação. Olha que situação que Israel passava. Perderam a guerra para os filisteus. Perderam a Arca da Aliança. A Arca da Aliança se tornou
uma batata quente na mão dos inimigos, na mão dos filisteus. Onde a Arca da Aliança estava, o inimigo estava numa desgraça. A Arca da Aliança, eles botaram lá dentro de um lugar onde eles faziam culto ao Deus, eu esqueci o nome do Deus. O Deus aparecia caído. Dagon, isso. Ele aparecia caído. Aí no outro dia eles ajeitaram lá. Quando acordaram, estava todo quebrado, sem cabeça. Nem os ídolos conseguiam ficar perto da arca. Aí os sacerdotes daquele povo, né, sacerdotes de pagãos, né, os caras encostavam na arca, morria. Bota naquela cidade ali, praga. Né? Então os inimigos falaram assim, cara, vamos devolver esse negócio aí, porque o Deus deles, o Deus dos israelitas, deve estar meio irado com a gente. Vamos devolver essa arca aí, esse negócio aí. Tem gente que agora gosta de botar a Arca da Aliança dentro da igreja, né? Então, eles estavam passando por um momento meio difícil. O povo de Deus estava meio perdido, muito perdido, na verdade. E diz assim, capítulo 7, versículo... Vamos pegar ali do 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo... 7:3. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. Eu falei errado, desculpa se eu falei errado, perdão. Diz assim, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Bem, arrependimento. Aprenderam, decidiram. O profeta vinha perguntando, vocês querem mudar? Queremos sim. Está bravo para a gente, está ruim aqui para a gente. Então vamos fazer uma limpeza geral. Decidiram? Decidimos. Então vamos fazer uma limpeza geral. Então os filhos de Israel tiraram dentre si baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. E essa decisão, observa que essa decisão muitas vezes é semelhante ao que acontece com a gente. Tem gente que às vezes fala para mim assim, pô, esse negócio de servir a Deus é meio complicado, o cara que é desviado, né? Ele fala assim, é meio complicado, porque quando tu serve a Deus, o diabo fica furioso, aí começa a perturbar a gente. Olha o pensamento dele. Ele não serve a Deus, porque quando você serve a Deus, o diabo fica furioso, ele não quer o diabo furioso com ele, não. Eu perguntei para ele, tu quer ser amigo do diabo? Sabe para onde tu vai, né? Querido, e aí vem a retaliação. Versículo 5 diz assim, disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Só para você não ficar perdido, eles tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Não é aquelas coisas que os caras fazem em bar, que joga bebida no chão, não. Eles se abstiveram também, tá certo? Se abstiveram também de água, além da comida, tá? É um jejum total. O versículo 7 diz assim, quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Ué, mas o que aconteceu com o povo de Israel, gente? O povo de Deus, o que aconteceu que agora eles estão com medo desses tais filisteus? O pecado, né, que a gente falou lá,
na semana passada, como o povo andava ali, como o profeta, né, Eli e os seus filhos estavam bagunçando as coisas de Deus, a arca foi levada, uma desgraça total. Mas, enfim, os filisteus, eles olhavam o povo de Israel como, vamos pegar eles de novo, já demos uma surra neles, vamos lá destruí-los de novo. A situação era, Israel estava morrendo de medo e os filisteus estavam prontos para acabar com Israel. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Qual era a situação do povo? O inimigo vinha atrás do povo. O que Samuel fez? Foi sacrificar. Foi adorar. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Aleluia! Enquanto Samuel sacrificava, enquanto Samuel oferecia adoração, oferecia sacrifício, enquanto o povo estava em jejum, a guerra era vencida. Por quem? Por Deus. A decisão de Samuel poderia ser, sabe o quê? Os filisteus vêm aí, vamos correr. Era o mais provável, é o mais normal de se fazer. Se você é mais fraco, se você já tomou uma derrota, já ganhou, já levou uma derrota na guerra. Olha o versículo 9 e 10, vou ler mais uma vez. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou. Quando eu li trovejou à tarde, deu um trovão tão forte. Não sei se você é daqui de Israel, deve ter. A Grace ficou assim: Daniel, ouviu? Eu ouvi. Eu fiquei imaginando, então, um trovão caindo assim no solo e os filisteus sendo eletrocutados, uma coisa parecida assim. Aí, ó o trovão aí. Tem gente que tem medo, né? A melhor decisão que podemos tomar, a melhor decisão que nós podemos tomar das centenas que nós tomamos no nosso dia a dia, é aquela em que nós dependemos do Senhor. É aquela que nós pedimos a Deus: o que eu vou fazer? É aquela que nós lembramos de Deus. Lembramos que Deus existe. Eu vou comprar? Deus, me ajuda aqui. O que eu faço? Eu compro? Eu vendo? Eu assumo essa responsabilidade? Muitas decisões nossas precisam de tempo. Não devem ser tomadas de forma emotiva, romântica. Mas sim, lembrando de Deus, levando em consideração aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Samuel teve a decisão, o povo decidiu mudar. Samuel teve a decisão de adorar. Enquanto ele adorava, e eu fiquei só pensando, enquanto você levanta as mãos,
os problemas sendo sanados. Não estou falando daquele boleto atrasado não, tá, querido? Pelo amor de Deus. Não vai sumir, não, as tuas dívidas. Mas sim a decisão por não fazer mais dívidas. Sua melhor decisão é a próxima que ajudará você a ser a pessoa que Deus te criou para que você fosse. A melhor decisão que você vai tomar é aquela que vai te fazer a pessoa que Deus criou você para ser.